Quem foi Jacó Armínio? Jacó Armínio nasceu em Odevader, uma pequena cidade perto de Utrecht, na Holanda, no ano de 1560. Seus pais eram pessoas respeitadas da classe média. Seu pai era um mecânico engenhoso, que atuava no comércio como cuteleiro. Seu sobrenome era Hermann, ou, segundo alguns, Harmen. Como era de costume aos homens daquela época, que latinizavam os seus próprios nomes, ou os substituíam por nomes latinos, que se adequassem mais a eles no som ou no significado. Armínio escolheu o nome do líder célebre dos alemães do início do primeiro século. Enquanto Armínio ainda era uma criança, seu pai morreu, e ele, juntamente com um irmão e uma irmã, foi deixado aos cuidados de sua mãe viúva. Teodoro Aemilius, um clérigo de piedade e educação distintas, que na época residia em Utrecht, familiarizou-se com as circunstâncias da família e encarregou-se da educação da criança. Armínio residiu com esse homem excelente até o seu 15º ano, quando a morte o privou do seu patrono. Durante esse período, ele exibiu traços incomuns de genialidade e foi inteiramente instruído nos elementos da ciência e, em particular, nos rudimentos das línguas latina e grega. Ele foi levado a dedicar-se ao serviço de Deus e tornou-se, embora muito jovem, um exemplo de homem piedoso. Nessa época, Rudolf Suelius, natural de Odevader, morava em Marburg, em Hesse. Rudolf mudou-se para Marburg a fim de afastar-se da tirania dos espanhóis. Ele era um homem de grande renome no ensino da matemática e das línguas. Ao visitar sua terra natal, Rudolf familiarizou-se e interessou-se por seu jovem contemporâneo e o convidou a ir a Marburg, sob seu próprio patronato. Armínio o acompanhou, mas, pouco depois de iniciar seus estudos na universidade, recebeu as notícias pesarosas de que a sua cidade natal havia sido destruído pelo exército espanhol. Ele voltou para a Holanda e encontrou seus piores medos realizados. Sua mãe, seu irmão e sua irmã estavam entre as vítimas da matança indiscriminada que ocorreu após a captura da cidade. Ele refez os seus passos, tristemente, em direção a Marburg, fazendo a viagem toda a pé. Durante o mesmo ano, 1575, foi inaugurada a nova Universidade Holandesa em Leiden, sob os auspícios de Guilherme I, príncipe de Orange. Assim, Armínio soube que a nova instituição havia aberto as portas para a admissão de alunos. Preparou-se imediatamente para voltar para a Holanda e logo ingressou como estudante em Leiden. Ele permaneceu ali durante 6 anos, ocupando a mais alta posição no conceito de seus instrutores e de seus colegas, estudantes. Ao término desse período, em seu 22º ano, Armínio foi recomendado para as autoridades municipais de Amsterdã como um jovem de grande promessa para a utilidade futura e especialmente digno de seu patronato.
Essas autoridades assumiram imediatamente as custas da conclusão dos estudos acadêmicos de Armínio, enquanto Armínio, por sua vez, deu-lhes um título escrito, na qual se comprometeu a dedicar o resto da sua vida, após a sua admissão às ordens sacras, ao serviço da igreja naquela cidade, e a não se envolver em nenhum outro trabalho e não ocupar nenhum outro cargo sem a sanção especial dos burgomestres. Ele foi imediatamente para Genebra, sendo atraído para lá principalmente pela reputação do célebre Beza, que na época estava ministrando naquela universidade. No entanto, Armínio permaneceu ali durante pouco tempo, pois foi ofendido por alguns dos professores por defender Ramos e seu sistema de dialética em oposição ao sistema de Aristóteles. Ele então se retirou para a Universidade de Basileia e residiu ali por um ano, durante uma parte da qual, como era de costume para os melhores alunos de graduação, ministrou aulas expositivas sobre temas teológicos, tendo como base o curso universitário comum. Por essas e outras exposições de sua erudição, Armínio adquiriu grande reputação e, na véspera de sua partida da Basileia, a Faculdade de Teologia da Universidade da Basileia ofereceu-lhe o título e o diploma de doutor. Ele recusou esse título modestamente, alegando como motivo sua juventude. O sentimento despertado contra ele na Universidade de Genebra, por conta de adesão à filosofia de Ramos, diminuiu de forma considerável. Então ele retornou para aquela universidade e permaneceu ali durante 3 anos, dedicando-se ao estudo da divindade. No final desse período, vários de seus jovens compatriotas, que também estavam estudando em Genebra, partiram rumo à excursão pela Itália. Armínio decidiu fazer uma excursão semelhante e foi particularmente inclinado a realizar a viagem pelo desejo de ouvir James Zabarella, que naquela época era um professor de filosofia na Universidade de Pádua, altamente distinto. Ele permaneceu em Pádua durante um curto espaço de tempo e também visitou Roma e alguns outros lugares da Itália. Essa viagem foi consideravelmente vantajosa para ele, uma vez que lhe proporcionou a oportunidade de familiarizar-se através da observação pessoal com o mistério da iniquidade. Além disso, pode explicar o zelo e o vigor com os quais Armínio se opôs posteriormente a muitas das doutrinas e pressupostos do papado. No entanto, a excursão foi temporariamente prejudicial para Armínio, tendo em vista que ele incorreu no desagrado de seus patronos, isto é, o Senado de Amsterdã. É provavelmente que este descontentamento tenha sido originado e intensificado por algumas pessoas perversas que deturpavam gravemente as motivações de Armínio ao visitar a Itália. Mas tudo isso caiu por terra através das declarações de Armínio em seu retorno à Holanda, no outono de 1587. No início do ano seguinte, depois de um exame perante a classe de Amsterdã, Armínio foi licenciado para pregar, e a pedido das autoridades da igreja, iniciou seu ministério público naquela cidade.
Seus esforços no púlpito foram recebidos com muita predileção, de modo que ele foi chamado, com unanimidade, para o pastorado da igreja holandesa em Amsterdã, tendo sido ordenado no 11º dia de agosto de 1588. Certas circunstâncias ocorreram durante o ano seguinte, fatos que, em seu resultado, exerceram uma grande influência sobre os pontos de vista doutrinários de Armínio, e no final conduziram Armínio a adotar o sistema que leva o seu nome. No ano de 1578, Cornert, um homem profundamente religioso e que havia prestado serviços importantes ao seu país e à reforma, colocando sua própria vida em risco, em uma discussão com 2 ministros calvinistas de Delft, atacou os pontos de vista peculiares de Calvino sobre a predestinação, a justificação e a punificação dos hereges com a morte de forma magistral e popular. Então ele publicou seus pontos de vista e defendeu uma teoria substancialmente conhecida posteriormente como a teoria arminiana, embora parte de sua fraseologia não estivesse guarnecida o suficiente. Seu panfleto foi respondido em 1589 pelos ministros de Delft, mas em vez de defender o ponto de vista supralaplaciano de Calvino e Beza, que havia sido o objeto particular do ataque de Cornert, eles apresentaram e defenderam as visões mais baixas ou sublapsarianas e atacaram a teoria de Calvino e Beza. O panfleto dos ministros de Delft foi transmitido a Armínio por Martin Lidius, professor em Franeker, pedindo que Armínio defendesse o seu ex-preceptor. Ao mesmo tempo, o Senado Eclesiástico de Amsterdã pediu-lhe para expor e refutar os erros de Cornert. Ele iniciou o trabalho imediatamente, mas ao pesar detalhadamente os argumentos a favor do ponto de vista supralapsariano e os argumentos em prol do sublapsarianismo, Armínio inclinou-se a esse último em vez de refutá-lo. Ao continuar suas pesquisas, Armínio dirigiu-se para o estudo mais diligente das Escrituras e as compartilhou diligentemente com os escritos dos primeiros patriarcas e com os escritos de teólogos posteriores. O resultado desta investigação foi sua adoção da teoria particular da predestinação que leva seu nome. Inicialmente, para o bem da paz, ele reservou em suas expressões e evitou fazer referências especiais ao assunto. Mas logo se convenceu de que tal padrão de ação era incompatível com o seu dever como professor religioso e começou a testemunhar de forma modesta sobre sua discordância com os erros recebidos, em especial em seus discursos ocasionais sobre essas passagens das Escrituras, que obviamente necessitavam uma interpretação que estivesse de acordo com seus pontos de vista mais amplos sobre a atuação divina na salvação dos pecadores. Isso se tornou uma prática constante de Armínio em 1590. Estando estabelecido há mais de 2 anos no ministério em Amsterdã, Armínio se uniu em casamento a uma jovem de grandes realizações e piedade eminente,
a quem durante algum tempo antes ele havia dedicado seus interesses. Seu nome era Elizabeth Real. Seu pai, Laurens Jacobson Real, foi um juiz e senador em Amsterdã, cujo nome está imortalizado nos anais holandeses da época, por causa do papel decisivo que ele exerceu na promoção da reforma nos Países Baixos. Constantemente durante a tirania espanhola, correndo o risco de perder suas propriedades e sua vida. Com esta senhorita com quem se casou no dia 16 de setembro de 1590, Armínio desfrutou uma felicidade doméstica invejável e ininterrupta. O casal teve 7 filhos e 2 filhas. Todos morreram na flor da juventude, exceto Laurens, que se tornou um comerciante em Amsterdã, e Daniel, que conquistou a mais elevada reputação na profissão da medicina. Os próximos 13 anos de vida de Armínio foram dedicadas ao ministério em Amsterdã, com sucesso eminente e grande popularidade, especialmente entre os leigos. Por vezes, sua apresentação ocasional de pontos de vista diferentes dos ministros em torno dele, que eram, quase sem exceção, fortemente calvinistas, o colocou em sérios conflitos. Em 1591, Armínio expôs o 7º capítulo das Epístolas aos Romanos, e em 1593 o 9º capítulo da mesma epístola. Nessas exposições ele apresentou os pontos de vista que estão presentes em seus tratados sobre esses capítulos, nesta edição de suas obras. Em cada uma dessas ocasiões, um ânimo considerável foi produzido contra ele. Sua interpretação do 7º capítulo, em particular, que é substancialmente a mesma adotada por grande parte dos melhores comentaristas modernos, incluindo alguns que se dizem calvinistas, foi contraposta com frequência na época e também posteriormente com grande aspereza. Por volta do final de 1602, ocorreu a morte de Francis Junius, professor de teologia em Leiden. A atenção dos curadores da universidade foi imediatamente direcionada para Armínio, como a pessoa mais adequada para preencher a cadeira vaga. O convite que foi devidamente estendido a ele enfrentou a oposição mais vigorosa por parte das autoridades de Amsterdã, cuja disposição, como foi dito, Armínio se comprometeu a dedicar seus serviços durante a vida toda. O consentimento para sua transferência para Leiden foi finalmente obtido por meio da intercessão especial de Uitenbogard, o célebre ministro de Haia, de N. Cronhontjus, do Supremo Tribunal da Holanda, e do próprio chefe de Estado, Maurício, príncipe de Orange. Muitos dos ministros ultracalvinistas protestaram violentamente contra a chamada a uma posição de tanta importância, ocupada anteriormente por alguém cujos sentimentos sobre pontos considerados vitais eram extremamente heterodoxos em relação aos de Armínio. Nesse aspecto, eles tinham o apoio de Franz Gomarus, professor em Leiden. Esse homem, naquela época e posteriormente, durante a vida de Armínio, bem como depois de sua morte nos debates religiosos que se seguiram entre os protestantes e os contra-protestantes, manifestou um espírito muito restrito e amargo.
Armínio recebeu o título de doutor em divindade pela Universidade de Leiden em 11 de julho de 1603 e logo começou a desempenhar as funções de professor em divindade. Ele percebeu rapidamente que os estudantes de teologia estavam se envolvendo nas controvérsias intrincadas e nas perguntas espinhosas dos escolásticos, em vez de se dedicarem aos estudos das Escrituras. Armínio se esforçou imediatamente para corrigir esse mal e para redirecioná-los à Bíblia como a fonte da verdade. Esses esforços, somados ao fato de que seus pontos de vista sobre a predestinação eram intragáveis para muitos, proporcionaram a oportunidade e um motivo para acusá-lo de uma tentativa de introduzir inovações. Relatórios ofensivos foram espalhados e os meios mais injustificáveis foram usados para ferir a reputação de Armínio perante o governo e as igrejas. Armínio suportou esses ataques com grande serenidade, mas não se defendeu publicamente até 1608, quando se justificou de 3 maneiras diferentes. Em primeiro lugar, em uma carta para Hipólito, um Colibus, embaixador das Províncias Unidas do eleitor palatino. Em segundo lugar, em uma apologia contra 31 artigos, que, embora escrita em 1608, só foi publicada no ano seguinte. E por último, em sua nobre declaração de sentimentos, emitida em 30 de outubro de 1608, perante os estados, em uma assembleia repleta de ouvintes em Haia. No início do ano seguinte, Armínio teve uma desordem biliosa, contraída por trabalhos e estudos incessantes, e por permanecer sentado por muito tempo. Sem dúvida, a inquietação e angústia produzida em sua mente por malevolência dos seus oponentes contribuíram muito para essa enfermidade, que se tornou tão violenta a ponto de fazer com que Armínio não fosse capaz de se levantar da sua cama. Mas durante alguns meses, em intervalos, embora com grande dificuldade, ele continuou a ministrar as suas aulas e desempenhou outras atribuições de seu cargo de professor. Até o dia 25 de junho, quando realizou um debate público sobre a vocação dos homens para a salvação. A agitação causada por algumas circunstâncias ligadas a essa disputa produziu um violento paroxismo de sua doença, da qual ele nunca se recuperou. Ele permaneceu em dor física aguda, mas sem redução de sua alegria habitual, e com plena aquiescência à vontade de Deus, até o dia 19 de outubro de 1609. Naquele dia, por volta do meio-dia, nas palavras de Bertius, com os olhos voltados para o céu, em meio às orações fervorosas dos presentes, Armínio entregou calmamente o seu espírito a Deus, enquanto cada um dos espectadores exclamou: ó minha alma, permita que eu morra a morte dos justos. Assim viveu, e assim com a idade de 49 anos morreu Jacó Armínio, distinto entre os homens pela virtude e pela amabilidade de seu caráter privado, doméstico e social. Entre os cristãos, por sua tolerância para com aqueles que divergiam de suas opiniões. Entre os pregadores, por seu zelo, eloquência e sucesso. Entre os teólogos, por sua forte opinião. Embora suas visões teológicas fossem
amplas e abrangentes. Era habilidoso ao argumentar. Além de franco e cortês ao lidar com as controvérsias, seu lema era Bona conscientia paradiesis.